Investigação jurídica e política sobre Jesus de Nazaré. Por que que somente o Dr. Lucas investigou a infância de Jesus? Inscreva-se e salvo para ver mais tarde. Ele investigou para consolidar a investigação sobre a ocorrência que incomodou o Sinédrio da Judéia, que tinha alguma influência também na Síria, lá no local dos gregos. E na Síria, no local dos gregos, havia uma academia, e essa academia tinha um centro de pesquisas sobre causas jurídicas ou judiciais, política, e etc, etc. Era um centro de filosofia, também de medicina, tinha de tudo. Era um centro universitário lá em Antioquia da Síria. Então, havia lá também um homem que sempre participava desse centro acadêmico, chamado Saulo, que era residente de uma cidade próxima ali, domiciliado, onde nascera também uma cidade chamada Tarso. E esse cidadão chamado Saulo, que era natural de Tarso, era bem próximo também do acadêmico que se formou em medicina, chamado médico Lucas. E o reitor dessa academia, e patrono, o potentíssimo Teófilo, solicitou de um aluno formado, um ex-aluno, um já doutor formado, chamado Lucas, que fosse investigar essa causa e os efeitos todos dessa causa em Jerusalém e na Galileia, de onde era principalmente na cidade de Nazaré, onde nasceu o mestre chamado Jesus Christos, Jesus de Nazaré, o mestre Jesus de Nazaré, que formou 12 discípulos que se multiplicaram para milhões de discípulos. Então ele foi e fez uma pesquisa entre os familiares de Jesus. Essa pesquisa foi lá bem na formação de Jesus, ainda na sinagoga, quando ele estudou de 6 anos até 12 anos de idade, e que surge com o episódio da bancada do encontro que Jesus teve em Jerusalém com exatamente o Sinédrio, que consistia de 34 a 70 doutores da lei. E Jesus foi lá perguntar, ouvir, argumentar e venceu todos os doutores do Sinédrio, sendo reconhecido a partir de então como um mestre que não precisava estudar nada para ser um doutor. Então Jesus também era considerado doutor. Era doutor considerado pela bancada da época de Jesus aos 12 anos de idade. E essa bancada viveu durante muitos anos. A Nicodemos era da bancada, José de Arimateia, até na morte de Jesus, ainda existiam os doutores que estavam lá no templo. Naturalmente estavam idosos, mas 12 e 8, 20, 18 anos ainda viveram muito mais do que 18 anos depois. Haviam no Sinédrio muitos que estavam lá participando do Sinédrio, integrantes, que não eram de fato descendentes de Judá, nem de Benjamim, né? Nem de Levi. Que o povo judeu, por descendência de Judá, que era a tribo de Judá, mas existia ali também a tribo de Benjamim e os levitas, descendentes de Levi. Então, muitos que faziam parte do Sinédrio, nem eram descendentes de Jacó, pai de Judá. Eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó, né? Era um povo itumeu, que tinha dado a Esaú também, a descendência de Esaú, uma região que recebeu o nome de Idumeia, depois Itumeia, D e T,
batia na mesma sonoridade. Entrou na política o povo descendente de Esaú, nomeado pelo governo romano, para tomar conta do povo judeu, o povo judeu que cobria toda a extensão da Judéia e mais a Galileia também. Porque as 12 tribos só permaneceram ali na região da Judéia, Samaria e Galileia, a maior extensão concentrada na Judéia, pouco em Samaria, porque Samaria o povo foi disperso pelo mundo afora. E Galileia era o povo integral. Mas a jurisdição do Sinédrio era só na Judéia. Galileia era outra situação, outro comando. Mas havia influência do Sinédrio na Galileia, influência, como havia influência na Síria também, sobre causas políticas. Então a administração pública, que era para ser apenas na Judéia, interferia também na Galileia e até na Síria, lá em cima, havia influência política. Então houve essa investigação, após a morte de Jesus, para que fosse observado o equilíbrio administrativo local, que não viessem também influenciar comercialmente na Síria, né, nos negócios da Síria. Então, foi necessário essa investigação acadêmica e foram utilizados dois, aí no caso, Saulo e Lucas. Né? Depois Saulo se converteu de inimigo dos seguidores de Jesus, dos discípulos de Jesus, passou a ser um deles. E Lucas fez uma investigação até mais facilitada, porque Lucas também se infiltrou na já chamada igreja e foi mais fácil até ele conversar com Maria, mãe de Jesus, com Maria, esposa de Cleofas, né? Quer dizer, mãe dos outros meninos, Tiago, Judas, José e Simão, tudo da família de Jesus, fez essa investigação e ele foi agraciado com uma informação inédita, que os outros mesmos, os discípulos, os estudantes, os discípulos e apóstolos de Jesus, não tinham essa informação. Nem os primos lembravam dessa bancada de Jesus. Tanto que alguns primos, chamados de irmãos, aceitaram Jesus como mestre. Sabia que ele de fato era mestre. Tornaram seus alunos, seus discípulos primos, né? Tiago, Judas Tadeu, mas quem? Judas Tadeu, Tiago, Judas Tadeu, e mais alguém, e os outros também eram primos, eram da família. Então Lucas teve muita facilidade em obter essa informação direto com Maria mãe e Maria tia, né? E até com Salomé também, né? Salomé, esposa de Zebedeu, mãe de João e outro Tiago. Pedro não era da família. Pedro e André não eram da família. Então, qual era o medo que eles tinham de Jesus? Que Jesus era o legítimo herdeiro do trono. Jesus era da tribo de Judá, descendente de Davi, o legítimo rei contra, praticamente, né? Contra, não literalmente, contra os Herodes. Mas o primeiro Herodes, o Herodes pai, o Herodes o Grande, quis matar Jesus. Mas os filhos não deram importância, porque os filhos eram intelectuais, já viam Jesus como mestre. Mas vocês são mestres, deixa para lá, né? Porque o Antipas já respeitava o primo dele, João Batista, já tinha João Batista como profeta. Quando João Batista falou que Jesus era mestre ali e o Messias do povo de Israel, ele até acreditou, né? Ele acreditou, ele estava lá nos bastidores aguardando o que iria acontecer, né? Ele sabia que Jesus não ia prejudicá-lo. Então depois, e quando ele viu que Jesus perdeu, ele zoou Jesus, colocou aquela capa de púrpura, né? Mas porque a visão dele não é visão espiritual, era um reino Messias material, quem iria resolver tudo para aquele povo, aquela nação, tanto para a nação dos descendentes de Jacó, como até dos descendentes de Esaú e o povo da Síria, resolver tudo. Vocês entenderam? Agora, os sacerdotes que faziam parte do Sinédrio, o sumo sacerdote e alguns que serviam no templo ali, que não eram legítimos levitas da tribo de Levi, ficaram revoltados contra Jesus, perseguiam Jesus, com medo de perderem o emprego, o ofício, né? Com medo de Jesus revelar: vocês não são da tribo de Levi,
Mas Jesus não fazia guerra, Jesus era de paz, Jesus não estava interessado em nada de administração pública, nada material. Ele mesmo disse, o meu reino não é desse mundo. Tanto que nem o governo romano, o império, não perseguia Jesus. Quando Jesus estava vivo, não. Só que depois da morte de Jesus, aí o império começou a perseguir o grande povo que surgiu de Jesus, já com medo, já era uma situação política.